O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos em Cristo, também os que nos acompanham na transmissão desta Santa Missa pelas nossas redes sociais, estamos na última semana do Advento, que é como uma Semana Santa para nós. Assim como a Páscoa tem a sua Semana Santa, que são aqueles dias mais intensos de oração, de penitência, de silêncio, para celebrar o grande mistério pascal de Cristo, o Natal também tem a sua Semana Santa. São estes dias, desde o dia 17 ao dia 24, para que estejamos mesmo prontos para a acolhida do Salvador. E por isso, neste quarto domingo do Advento, a igreja já nos coloca a figura de Maria Santíssima. É ela que traz Jesus para nós. O Evangelho é o da visitação. Depois que o arcanjo Gabriel anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador, e o arcanjo tenta explicar aquilo que era possível para Maria em relação ao grande mistério da encarnação do Verbo de Deus, que se daria no ventre imaculado de Maria, sem obra de homem algum, apenas pela ação do Espírito Santo. E assim, Maria, mesmo sem entender com a sua razão, e nenhuma razão seria capaz de abarcar este grande mistério, a encarnação do Verbo de Deus, mesmo assim Maria dá o seu sim, e um sim total para Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mesmo sem entender como se daria estes desígnios de Deus em sua vida, Maria se coloca plenamente disponível para os planos de Deus. E aqui vem uma primeira lição que Nossa Senhora quer nos dar no Evangelho de hoje, para aprendermos com ela a sermos mais disponíveis para Deus.
estarmos mais abertos para os planos de Deus em nossa vida, porque a verdade é essa: dizemos que temos fé, dizemos que somos tementes a Deus, mas na maior parte da nossa vida nós somos disponíveis para nós mesmos, para o nosso eu, para os nossos projetos pessoais, para nossas vontades. Temos até medo de dizer para Deus o mesmo que Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. Temos medo de dizer isso para Deus, porque a gente sabe que muitas vezes a vontade de Deus é diferente da nossa. Muitas vezes estamos seguindo caminhos que não são os caminhos de Deus. Muitas vezes estamos agarrados a ideias, projetos de vida, que talvez não foi o que Deus pensou para nós. E por isso somos pessoas tristes, porque só se é feliz plenamente quando se abraça os planos de Deus, a vontade de Deus em nossa vida. Fazemos tantos planos, planejamos tantas coisas, estabelecemos tantas metas para um novo ano, isso é bom, mas deixemos um pequeno espaço para Deus, tá? Nesse ano de 2022, que possamos aprender com Maria a dizer mais vezes para Deus, e dizer de coração mesmo: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim, se realize na minha vida a tua vontade, os teus planos em 2022. Estamos dispostos a dizer isso para Deus? Nesta noite de 31 de dezembro? Depois que o anjo diz para Maria a respeito daquela gravidez milagrosa da sua prima Isabel, que era estéril e já estava grávida do 6º mês, vai dizer São Lucas que Maria partiu lentamente para o lugar aonde a sua prima morava, não foi isso? Quem prestou atenção no Evangelho, porque as palavras têm peso, São Lucas falou o contrário: Maria partiu apressadamente para a região montanhosa da Judéia, onde morava sua prima Isabel. Mais uma lição que Nossa Senhora dá para nós. Depois da visita de um anjo, hein? Imagine um anjo te visitando. Isso acontece todos os dias, nossos olhos é que não veem. Por isso, quem aprende a rezar mais ao seu anjo da guarda, vai sentir a presença do seu anjo da guarda em sua vida. Fiquei admirado com o testemunho de um padre, né? Padre vizinho nosso, e ele não vai se importar de eu dar esse testemunho, porque é um testemunho de fé. Nosso querido Padre Marcelo, ele nas suas folgas tem o costume de trabalhar no sítio do seu cunhado, casado com a sua irmã. Eu conheço o local, uma região bem mesmo lá na parte rural de Resende, na chamada Capelinha, bem no meio do mato, um lugar em que o silêncio reina, e apenas os pássaros cantam, e as sabiás também, nas manhãs de verão. E ele vai para lá nas suas folgas, 6:30 da manhã, e fica até 12:30, trabalhando a terra, plantando, colhendo, mas no intuito de fazer uma experiência de um maior silêncio para Deus. E ele falou assim para mim: olha,
quando eu estou ali, naquele local, em silêncio, apenas em contato com a natureza, é o momento em que eu mais sinto o meu anjo da guarda perto de mim. É algo inexplicável, ele disse, não tem como explicar, mas eu sinto que não estou sozinho. Meu anjo está comigo. Mas fechando esse parêntese, imagine a graça que Nossa Senhora recebeu, hein? A visita do arcanjo Gabriel, não era nem um anjo qualquer, não, era um arcanjo, um anjo mais poderoso, o comunicador das boas notícias de Deus. Ele que apareceu para Zacarias, anunciando o nascimento de João Batista, ele que apareceu para José, tranquilizando José a respeito da gravidez de Maria, que era obra do Espírito Santo. É o anjo que traz a comunicação da boa nova de Deus. E Maria, mesmo recebendo a visita do arcanjo, mesmo se sabendo a mãe do Salvador, mesmo sendo fecundada no seu ventre imaculado pela ação do Espírito Santo, que agia nela naquele momento como um divino esposo, mesmo diante de tão grandiosas graças, ela não se fecha, ela não se aliena, ela não fica ali apenas numa pura contemplação, como aqueles 3 discípulos quiseram ficar no alto do Monte Tabor, apenas contemplando aquela visão gloriosa, da glória de Jesus se revelando a eles, no alto do monte. Pedro chega até a dizer: Senhor, deixe que fazemos 3 tendas aqui, uma para Moisés, outra para Elias, outra para ti, e que a gente fique aqui contemplando essa visão maravilhosa, e vamos esquecer do mundo, vamos esquecer dos problemas. Não, Maria ainda encontra espaço no seu coração para se preocupar em servir o seu próximo, em pensar na sua parenta distante que precisava de ajuda, sua prima Isabel. Olha, queridos irmãos, a verdadeira experiência de Deus não aliena a pessoa, não faz a pessoa fechada em si mesma, mas a move para a caridade, para proclamar as maravilhas de Deus aos outros. Quem, ao saber que está gerando o próprio Filho de Deus, tornando-se mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, ainda se preocuparia em ajudar um parente distante? Maria se preocupa. Santo Tomás de Aquino disse: o bem e o amor sempre são difusivos, ou seja, o bem e o amor é sempre algo que nos faz sair de nós mesmos para realizar o bem na vida dos outros. Qual era a pressa de Maria no contexto do evangelho de hoje? Humanamente falando, ela teve pressa para ir de encontro à sua prima, a fim de ajudá-la em sua difícil gravidez, porque Isabel era de idade avançada. Mas, sobretudo, a grande pressa de Maria era querer comunicar as maravilhas de Deus que estava acontecendo em sua vida. Maria quer levar Jesus para a sua prima. E não esqueçamos, queridos irmãos, que aquela criança que Isabel trazia no seu ventre estava profundamente ligada a Jesus. Quem era aquela criança que estava no ventre de Isabel? Aquele que seria o precursor de Jesus, João Batista, aquele que iria apontar o Salvador para o seu povo. E por isso,
Aquele encontro não era apenas um encontro entre duas primas. Deus planejou aquele encontro. Deus queria que Maria levasse Jesus no seu ventre o mais rápido possível para santificar João Batista, que estava no ventre de Isabel. E de fato aconteceu, hein? Diante da saudação de Maria para sua prima, Isabel vai dizer: logo que eu escutei a tua voz, a criança pulou no meu ventre de alegria. A alegria pela chegada do Salvador, a grande esperança de Israel. E vai dizer São Lucas que Isabel ficou repleta do Espírito Santo, somente ouvindo a voz de Maria, hein? E é claro, uma mãe que está grávida, o que ela recebe passa para o filho, né? Então, Isabel e a criança ficaram repletos do Espírito Santo. João Batista, já no ventre da sua mãe, é batizado no Espírito Santo, recebeu a efusão do Espírito Santo, foi purificado do pecado original ao qual ele tinha nascido, foi santificado no ventre da sua mãe Isabel. E por quê? Porque aquela criança teria uma missão toda especial: abrir os caminhos para a chegada imediata do Salvador. Caríssimos irmãos, Maria tem pressa de levar Jesus para as pessoas. Essa continua sendo a sua missão. Tem muitas pessoas que, para justificar os seus caminhos errados, justificar os seus anos e anos de uma vida distante de Deus, justificar os seus estilos errados de vida, que dizem para si mesmos ou dizem para os outros: não chegou ainda o tempo de Deus, o tempo de Deus ainda não aconteceu para aquela pessoa. Quando eu fui exortar um casal, conhecido, que estão morando junto apenas, e nada impede eles de se casarem, aí eles falaram assim para mim: padre, no tempo de Deus tudo vai acontecer. Aquela pessoa não se converteu ainda porque não chegou o tempo de Deus. Não chegou o tempo de Deus, ou é o seu coração que ainda está fechado para Deus? Não chegou o tempo de Deus, ou é você que ainda não se abre para que os planos de Deus se realizem na sua vida? É muito fácil colocarmos tudo nas costas de Deus e tirar as nossas responsabilidades medíocres, que vão contra o querer de Deus para nós. Deus tem pressa, sim. Por isso que Maria foi às pressas, numa viagem difícil, 130 quilômetros de Nazaré para Iauim, na Judéia, que em hebraico é meio difícil de falar, numa região ainda montanhosa. Imagine uma moça de 15 anos, apesar do evangelho não falar, mas eu tenho certeza que essa pessoa aqui estava com ela, São José. Ele jamais deixaria Maria grávida, porque ele já tinha dado também o seu sim para Deus. Quando o anjo apareceu para ele em sonho, ele jamais deixaria a sua esposa viajar sozinha. Foram às pressas, porque Deus tem uma pressa também. É claro que Ele tem o seu tempo, mas quando se trata de realizar a sua obra de salvação em nossa vida, Deus tem pressa. Deus tem pressa para nos dar o seu amor, para nos dar as graças de que mais necessitamos para a nossa santificação. Foi aquilo que Jesus disse para Zaqueu, no alto da árvore, onde Zaqueu estava escondido: Zaqueu, desce depressa,
porque hoje eu quero hospedar-me na tua casa. É a pressa de Deus para entrar na vida de cada um. Deus tem pressa para se dar a nós. Agora, somos nós que muitas vezes somos lentos, ou como gostam de dizer os mineiros, lerdos, para acolher as visitas de Deus em nossa vida. Essa é a segunda lição, hein, que Nossa Senhora nos dá. Mas a grande mensagem do quarto domingo do Advento, como uma preparação mais imediata para o Natal, é essa: quer receber Jesus em sua vida? A cada dia, receba antes Maria, a cada dia na vida. Maria tem pressa em trazer Jesus para nós. E olha, isso faz parte de um desígnio de Deus, hein? Deus quis que, numa primeira vez, o seu Filho eterno viesse até nós por Maria. E é assim até hoje. Deus quer que o Salvador chegue até nós por Maria. Per Maria ad Jesus, por Maria a Jesus. Não queira cair numa mentalidade protestante, dizendo que você pode receber Jesus diretamente no seu coração. Nós não temos uma santidade tão grande assim, queridos irmãos. Não temos. Se a gente não consegue nem ver, nem sentir a presença do nosso anjo, quem é que tem uma santidade tão grandiosa para receber Jesus diretamente na sua vida, como os protestantes pensam de forma tão errada? Jesus sempre vem a nós por intermédio de algo. Já perceberam isso? Qual é a primeira vinda de Jesus a nós? Para começar uma obra de salvação na nossa vida. Quando se dá isso? No dia do nosso batismo. Jesus vem a nós pela Eucaristia. Olha só, pela Eucaristia. Jesus vem a nós pelo sacramento da confissão. Sexta-feira ficamos aqui até quase 11 horas da noite, atendendo uma multidão que vieram receber Jesus com o seu perdão, com a vida nova que Ele traz para cada um que se confessa. Jesus vem até nós por intermédio do irmão. Muitas vezes Ele usa de pessoas para nos mostrar os caminhos errados que estamos seguindo, a fim de seguirmos os caminhos certos. Jesus vem até nós pela igreja, e de uma forma especial, hein? Jesus vem até nós, e Ele quer vir até nós por meio de sua Mãe Santíssima. É um desígnio de Deus. Receba Maria antes no seu coração, que ela trará Jesus juntamente com ela. Uma pergunta que devemos fazer no dia de hoje, quarto domingo do Advento, Semana Santa para o Natal: como é a sua vida de intimidade com Nossa Senhora, hein? É só rezar o texto de forma fria, mecânica? Ou apenas rezar uma Ave Maria quando acorda e uma quando vai dormir? Não, você tem uma mãe, a mãe do céu, a mãe do próprio Salvador, que Ele deu para ser a sua mãe, a sua intercessora, a sua companheira, a sua melhor amiga. Se você sente falta da sua mãe terrena, você pode encontrar o aconchego nessa mãe do céu. Não podemos ter apenas devoções a Nossa Senhora,
Temos que aprender a ser filhos de Maria, a ter uma intimidade com Nossa Senhora, conversar com ela, como uma senhora enferma que eu visitei nesses dias. Que testemunho maravilhoso! Assim que eu cheguei na casa, essa senhora pegou no meu braço: padre, vem aqui, vou te levar para um lugar especial. Eu tinha tomado café ainda, eu pensei que era a cozinha, né? Quebrei a cara, né? Que bom que eu quebrei mesmo a cara. Ela me levou para um quartinho onde tinha um bonito oratório, um crucifixo, uma Bíblia aberta, a imagem de vários santos, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e uma vela. Ela disse: padre, podemos fazer a nossa oração aqui? Vou acender a vela. E acendeu. Aqui é o meu quarto de guerra. Assista este filme, né? Para você entender o que eu estou falando. O quarto de guerra. Ela falou: aqui eu renovo as minhas forças cada dia, na presença de Nossa Senhora, para vencer as batalhas do dia a dia. Uma senhora que nem tinha estudo, depois falou algo para mim, que é a teologia espiritual da vida de oração cristã. Ela disse assim: eu sempre começo a minha oração com o Espírito Santo. Olha só, nunca comece a sua oração sem o Espírito Santo, hein? Aí depois, padre, eu rezo o meu terço, eu me consagro a Nossa Senhora, e depois eu converso com Jesus. Jesus não fica com ciúmes não, vou explicar. E depois eu converso com cada um dos meus santos que eu tenho aqui de devoção. E parecia que a igreja celeste estava ali naquela mesa, hein? Era tanta imagem de santo, mas aquela mulher com a sua sabedoria divina, uma mulher sem estudo, uma senhora, soube entender qual é a lógica da vida espiritual. Primeiro, o Espírito Santo é aquele que prepara a nossa alma para a gente entrar em comunhão com Deus. Depois vem Nossa Senhora, e Nossa Senhora traz quem para nós? Jesus. Aí depois eu posso buscar a ajuda dos meus santos de devoção. É isso, por Maria a Jesus. Se a gente quiser viver um Natal como ele deve ser vivido, peçamos aquilo que Maria mais quer que nós peçamos a ela, hein? Porque a gente pede muitas coisas para Nossa Senhora, tudo bem, mas tem uma coisa que Maria quer que a gente sempre peça para ela: ô minha mãe querida, ô minha mãe do céu, gere Jesus no meu coração, assim como ele foi gerado no seu ventre, agora traga Jesus para mim, porque essa é a missão de Nossa Senhora, trazer Jesus para nós. Ela é o caminho mais rápido, é o caminho mais certo, é o caminho mais fácil para que Jesus chegue a nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.